você calcula o frete? Essa é uma das perguntas, das dúvidas que eu recebo todos os dias aqui de profissionais de logística, de pessoas que ainda não atuam na área, de empresários, de empreendedores, de como funciona a cobrança de um serviço de transportes. E entre as principais dúvidas que eu recebo aqui no Logísticos Oficial são dúvidas relacionadas aos tipos existentes de como calcular o frete e como isso também influencia quando um cliente, por exemplo, vai comprar e como você pode utilizar esse cálculo para otimizar a logística. Por esse motivo, eu resolvi gravar esse vídeo e peço que você assista até o final para conseguir captar um pouco de tudo que eu aprendi sobre isso nos últimos anos que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Roda a vinheta! Antes de mais nada, você precisa conhecer os tipos de frete. E quando se fala em tipos de frete, podemos nos referir à responsabilidade pelo serviço, ao tipo de contratação e ao tipo de carga. Dessa forma, eu vou dividir em 3 frentes e explicar de forma geral sobre cada uma delas. O primeiro tipo é a responsabilidade pelo frete. Aí, nesse caso, nós temos o frete CIF, CIF, que é a sigla em inglês que significa custos, seguros e frete, que determina que a responsabilidade sobre o pagamento do frete e gerenciamento de riscos seja do remetente da carga. Nesse caso, o pagamento é feito na origem do transporte e o trabalho do cliente é somente o de efetuar a compra. O compromisso do embarcador com a carga só finaliza quando ela é recebida no destino final. É o tipo de frete mais utilizado nas relações comerciais. O outro tipo é o FOB, F-O-B, que significa livre a bordo, que é quando o cliente que fica responsável por efetuar o pagamento, tanto do frete quanto do seguro da carga. Nesse caso, o pagamento é efetuado com o recebimento do pedido. A segunda coisa que a gente tem que considerar é o tipo de contratação. E no que se diz respeito ao tipo de contratação, esse procedimento ele está ligado à quantidade de terceiros que são envolvidos em todo o transporte. Nesse caso, nós temos alguns que eu vou citar para vocês. O primeiro é a contratação normal, que acontece quando uma transportadora é contratada pela empresa para realizar aí toda a parte de transporte, também de coleta da carga na sua origem e a entrega no destino final, sendo a única a percorrer o trajeto. Como o nome sugere, é um dos tipos de frete mais contratados hoje no nosso mercado. Tem também a subcontratação. E na subcontratação, a transportadora contratada opta por solicitar que uma outra empresa faça o transporte. Essa estratégia ela é adotada para que a gente consiga aí ampliar a abrangência das regiões que são atendidas, que a gente tem que atender, oferecendo prazos mais satisfatórios e também ganhando ali na eficiência do processo. Tem também o redespacho. E nesse caso do redespacho, existem 2 transportadoras fornecendo serviço, sendo que nesse caso, a transportadora adicionada pelo cliente percorre ali o trecho de A até B, né? E seu parceiro de negócios fica responsável por finalizar o transporte do trecho B até o trecho C. Esse tipo é bem parecido com a subcontratação, mas com a diferença de que são 2 empresas realizando o transporte. E temos também o redespacho intermediário. O redespacho intermediário é um pouquinho mais complexo, envolve mais transportadoras, sendo que 2 delas são contratadas pela que foi acionada pelo cliente. Um bom exemplo desse tipo de processo é: transportadora 2 faz o percurso de A até B. Transportadora 1, contratada pelo embarcador, vai do ponto B até o ponto C. E a transportadora 3 percorre o trajeto de C até o D, que pode ser o destino final. Bom, e a terceira coisa é a característica da carga que a gente tem que considerar. Já esse tipo de frete é definido de acordo com a característica da carga e é dividido em 2 grupos. Lotação, que também é conhecida
conhecido como carga fechada, que compreende o envio de um grande volume que geralmente ocupa a capacidade total do veículo e sai de origem direta ao destino. A gente tem também a fracionada, né, que são as cargas ali fracionadas em casos de operações de e-commerce, por exemplo, que são aquelas formadas por muitos pedidos de pequenos volumes, atendendo a diversos clientes. Sendo assim, existem vários pontos de atendimento durante o transporte, o que requer um planejamento de rotas mais eficaz para atender a todos num custo certo, num tempo razoável. Bom, e aí vem a grande pergunta, né? E como calcular o frete? Bom, pessoal, é difícil a gente determinar com exatidão quais são as variáveis envolvidas no cálculo de frete. Isso acontece porque as transportadoras, os operadores logísticos, utilizam métodos diferenciados, diversos, que possuem particularidades nas operações. Além de que o custo e a margem de lucro vão ser sempre diferentes dependendo de cada empresa. Mas, entretanto, é possível a gente definir os aspectos básicos considerados na conta, que eu vou contar para vocês aí quais são. O primeiro deles é o frete peso. Esse é um dos pontos principais no que diz respeito ao cálculo de frete. E a ideia do frete peso é encontrar o maior número entre o peso bruto e o peso cubado. Multiplicação das dimensões de embalagem do produto. E aí, então, fazer uma cobrança em cima desse superior. O objetivo com isso é meio que equilibrar ali a cobrança, evitando ali situações como cargas muito volumosas, mas que pesam pouco, né? Que ocupam rapidamente o espaço dentro do veículo que você vai utilizar, mas não alcançam a capacidade de peso. Cargas pequenas, mas muito pesadas, que ocupam pouco espaço no caminhão, mas chegam no limite do peso muito rápido, impedindo que o veículo seja totalmente carregado. Nós temos também o frete-valor, e o frete-valor, como o próprio nome sugere, é calculado com base no valor descrito na nota fiscal. Com a identificação do valor da carga, é possível saber se os itens são valiosos, o que encarece aí o custo do seguro e se necessitam de cuidados especiais. Tudo isso encarece. Uma outra coisa que você pode considerar no cálculo é a distância percorrida. Essa variável também é uma das mais básicas na hora de calcular o frete. Também é conhecida como frete por quilômetro ou km rodado. A relação entre o valor e a distância percorrida é diretamente proporcional, ou seja, quanto maior for o trajeto, mais elevado vai ser o custo do serviço. Tem também as características do destinatário, porque tem transportadoras que também consideram as características do destinatário na hora de formar o preço de serviço. E nesse caso são avaliadas as periculosidades, a dificuldade no acesso. Caso esses desafios existam, é cobrada uma taxa extra sobre o frete. Existe também o modal de transporte, né? O modal de transporte que obviamente vai afetar o valor do frete. A grande maioria das cargas aqui no Brasil são enviadas pelo rodoviário, mas existe um percentual que é remetido pelo aéreo, como no caso de cargas mais urgentes. E aí, nesse caso, né, apesar de ser muito rápido, é mais caro. Características da carga de produtos perigosos, perecíveis, medicamentos, cargas vivas ou então refrigeradas são também alguns exemplos de itens especiais que necessitam de cuidados específicos, obviamente durante aí todo o manuseio e durante o transporte. Isso tudo encarece o frete devido ao fato de ser preciso investir em embalagens mais reforçadas, especiais, veículos que precisam ser adaptados e transporte mais ágil, por exemplo. Tem também as taxas específicas. Além desses fatores, o custo do frete também vai ser composto por algumas taxas que, dependendo da transportadora, vão ser cobradas. Então é importante que você observe essa questão no momento de você realizar alguma contratação. Algumas que são cobradas no mercado que eu posso citar são as taxas de coleta e entrega, que são cobradas dependendo da distância entre o ponto de coleta e o local onde a transportadora está localizada, que tem como finalidade cobrir os custos aí de deslocamento.
taxa de restrição de trânsito para locais com grandes centros urbanos em que tem leis que restringem a circulação de veículos de grande porte e os processos de carga e descarga. Então a ideia aqui dessa taxa é cobrir os gastos que a transportadora possui para adaptar as operações. Tem também as taxas de dificuldade na entrega, que é a taxa cobrada no caso de locais que possuem difícil acesso e são perigosos, por exemplo, aumentando o risco aí de extravios. Tem as taxas de entrega, né? Quando por algum motivo o cliente não recebe a mercadoria na primeira tentativa, é cobrada para cobrir os custos de um reenvio. Tem frete mínimo, que algumas transportadoras estabelecem um peso mínimo normal, né? Geralmente 50 quilos por pedido. Sendo assim, quando os itens não alcançam essa meta, o valor do frete considera o peso mínimo. Essa é uma das maneiras de cobrir os custos operacionais desse envio, que são altos mesmo para produtos muito pequenos. E tem a parte de gerenciamento do risco, né? No transporte, que é o processo responsável por identificar ocorrências que podem afetar o rumo aí das atividades e impactar negativamente nos resultados. Além disso, também dedica os esforços na elaboração de ações para eliminar ou minimizar os efeitos dessas ocorrências. Isso envolve a contratação de seguros, né, que também os custos são repassados ao valor do frete, os principais que são exigidos por lei. Que eu posso falar é o GRIS, que é uma taxa cobrada com a finalidade de cobrir o custo que a transportadora tem para o combate ao roubo, ao furto de cargas, e o valor é definido com base em um percentual sobre a nota fiscal. E o ad valorem, que é um tipo de seguro que tem como objetivo acobertar cargas que ainda não estão em trânsito. Além dessas opções, as transportadoras, os operadores têm também que investir em outros tipos de seguro e medidas para segurança que ajudem a minimizar os riscos. Entre as opções estão ali o rastreamento de cargas, veículos, escolta, enfim, depende da seguradora. Vale lembrar, é claro, que esses diferenciais todos encarecem o valor do frete que vai ser repassado para o cliente final. Tem também tributos, pedágios, né, que são cobranças ali que existem, a parte do ICMS, que é o imposto cobrado em operações de transporte intermunicipal e interestadual, entre outros. Enfim, para você fazer essa composição, você precisa considerar todas essas variáveis que eu comentei com vocês. Então é muito importante que você, profissional, empreendedor ou empresário, na hora de fazer essa composição, leve em consideração tudo isso. E se você quer saber um pouco mais aí sobre essa questão toda de transporte, eu recomendo você fazer um curso que nós temos aqui no Logísticos Oficial, que é o nosso curso de Gestão de Transportes e Movimentação de Cargas, que vai te dar uma visão aí bem global, bem geral, de tudo que você precisa saber nessa questão de transporte e também de movimentação de cargas. Esse curso está disponível aqui no Logísticos Oficial e eu vou deixar mais informações aqui na descrição desse vídeo se você se interessar. Independentemente disso, como eu disse, é importante que você conheça aí todos esses custos que estão envolvidos nesse momento de você calcular o frete, porque quando o teu cliente vai comprar aí na tua empresa, ele vai considerar quanto que você está cobrando dele de frete, e isso pode ser um fator decisivo para ele comprar no seu concorrente ou até mesmo com você. Então tem que calcular bem, tem que buscar ser competitivo, porque isso impacta na decisão de compra. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê o seu like aqui nesse vídeo, porque isso nos ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue a mais profissionais, a mais pessoas, e que pode com certeza ajudar aí, tanto na carreira profissional como nas empresas, nos negócios individuais aí de cada um. Então deixa o seu like, curta esse vídeo, se inscreva também no canal, ativa aqui o sininho, porque quando você faz isso você é informado de outros vídeos que a gente publica aqui para vocês quase que diariamente. Eu agradeço muito, desejo como sempre muito sucesso para todos vocês e eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!